Olha, quando eu nasci, o meu pai era pai de santo. A minha família era espírita, né? Espírita, praticante do baixo espiritismo, umbanda e tal. E eu cresci nesse meio até a minha adolescência. Você é filho único? Não, nós somos em quatro. Eu sou o segundo e até a nossa adolescência, na frente da minha casa era o centro, que meu pai era o pai de santo, todo mundo. Enfim, a gente cresceu, eu sei as músicas até hoje na minha cabeça, porque não sai, entendeu? Eu cresci nesse meio. Pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, inclusive minha família e tal. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu comecei a trabalhar já registrado, já trabalhava muito antes, mas aí eu comecei a trabalhar numa gráfica, com acho que 15 para 16 anos. E lá pelas tantas, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a ser evangelizado. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, porque a gente, por definição, a gente meio que não gostava de crente, entendeu? Então, crente a gente já não gostava, tal. Eu nunca soube por quê, mas eu não gostava. E aí, porque ia meio que contra o que eles viviam, né? exato. Então, Sim. a gente não gostava. E aí, o meu pai era uma pessoa muito dura, assim, muito dura mesmo. Eu me lembro que uma vez, eu não sei, eu tinha uns 9 anos, 10, nessa fase, nessa época, e eu tava em casa, era um fim de semana, e começou uma gritaria lá fora e tal. Quando eu cheguei, tipo briga, assim, quando eu cheguei lá fora, meu pai sempre andou armado, ele teve arma em casa e tal, e aí ele tava, tipo, uma pessoa foi pregar pra ele, não gostou, e tava lá desentendendo com o rapaz que foi evangelizar ele e tal. E aí esses crentes, não sei o que lá. Então eu cresci assim. E esse rapaz que, não sei se ele vai ouvir, assistir esse podcast, tomara que sim. Ele chama Dorival, ele era diácono da Assembleia de Deus. E ele começou a pregar para mim. Falar de Jesus para mim ali e tal. Nesse mesmo dia? Não, isso depois, eu já com 17 anos. Ele estava insistindo na família ali, então. Isso, não é verdade? Deus estava buscando. E aí, esse rapaz, ele já tinha pregado para 3 primos meus, e esses primos meus já tinham se convertido, vindos da mesma experiência de baixo espiritismo e tal. E esses meus primos estavam na igreja, então eu acabei perdendo mais o contato, muito embora eles também pregavam para mim e tal. E aí, esse rapaz começou, ele pregou para mim, eu acho que quase um ano, sem eu nunca ter ido à igreja. Na hora do refeitório, ele vinha lá na firma, sentava junto comigo, e Bíblia. E aí ele me deu um Novo Testamento daquele cinza, pequenininho, que fica em hotel, assim, sabe? Tal. Sim. Eu falei, tá, eu vou pegar isso aqui, eu vou ler e vou começar a fazer pergunta pra esse cara, e ele não vai ter resposta. Mas ele era bom de Bíblia, sabe? Eu começava a fazer pergunta, ele respondia, Um dia ele me convidou pra ir pra igreja, eu fui. Sim. E eu fui, de verdade, Karina, eu queria ir para ele não me convidar mais, porque eu nunca fui, então eu ia falar, não fui, não gostei. Sim. Eu gostava dele como amigo, eu não queria perdê-lo como amigo, então eu ia dizer, não me chama mais não, a gente fica amigo a parte disso aí e tal. Mas eu gostei. Eu fui no culto e eu gostei. Tinha uma banda tocando, eu nunca imaginava que igreja ia ter uma banda tocando e tal, saxofone, não sei o que. Eu fiquei olhando, eu sou do Mato Grosso do Sul, e lá não tinha isso, você não via isso, só no desfile, coisa parecida. E aí eu me apaixonei, eu gostei, não queria dar o braço a torcer. Você sabe como a gente é no mundo, coração duro, o Espírito Santo batendo, querendo ali, mas a gente mantém a pose, porque, entendeu? E eu fui assim, duro. Eu acho que durou umas 3 ou 4 semanas ainda. Eu ia à igreja à noite, no domingo, mas vivia normal, a minha vida e tal. E até que... Você frequentava? Eu fui em 4 cultos. Eu fui em 4 domingos seguidos. Mas o que tinha da sua família ali, do espiritismo, você frequentava ou não? Só tinha ali, você não participava? Meu pai já tinha parado quando eu era adolescente. Então já não tava, já não tinha mais. Já não acontecia mais. Graças a Deus. E aí, sei lá, uma 4ª ou 5º domingo que eu fui, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus como Salvador e tal. E eu pensei muito bem. E eu levantei a mão, fui lá na frente, e na volta eu vim conversando com o Dorival, que pregou pra mim. Eu falei, cara, se o meu pai não me aceitar em casa, aí, porque ele era recém-casado, eu falei, você é recém-casado e tal. Ele falou assim, não, dorme lá em casa, vou ficar, na época não existia celular, não tinha nada disso. Ele falou, vou ficar em casa aqui, se você chegar, você dorme aqui em casa, janta aqui e tal, e depois a gente vê o que a gente faz. Estava preparado para ser mandado embora de casa. Eu estava preparado para ser mandado embora de casa. Aí quando eu cheguei em casa e contei pro meu pai, olha que loucura, Karina. Eu cheguei e falei, pai,
Você sabe que eu tô indo na igreja faz umas 3, 4 semanas, tal. O pastor perguntou quem queria ser crente, eu falei que eu queria. Eu falei, põe meu nome aí e tal. Pegaram meu nome e tal, sou crente agora. Meu pai estava assistindo Fantástico, ele desligou. E falou para mim assim, esse caminho é o melhor caminho que você podia escolher na sua vida. Você acredita? Cara! Gente! E aí depois ele me contou uma história que eu fiquei de boca aberta. Ele falou assim, essa igreja que você está frequentando, eu era dessa igreja quando eu era adolescente. Até 14 anos eu toquei na banda dessa igreja. E eu não sabia dessa história. E aí ele me contou, porque ele se decepcionou com a igreja, depois ele saiu, foi pro espiritismo, não sei o que e tal. Tudo isso eu descobri no dia que eu me converti. Gente. Na primeira vez que eu fui à igreja, ele não falou. Na segunda, eu não falei. Tava esperando você ter a sua própria opinião. Quando eu me converti, que eu falei para ele, sou crente agora. Aí ele me contou essa história, e aí eu fiquei de queixo caído. Aí fazia 34 ou 35 anos que ele não ia à igreja. E aí eu falei para ele, não, então você vai começar a ir comigo. E aí ele não gostou muito no começo. Ele já faleceu, mas ele foi algumas vezes, deu uma Bíblia para ele. Quando ele faleceu, que eu fui lá, né, no velório, eu já morava em São Paulo, a Bíblia dele estava toda escrita e tal, a Bíblia que eu tinha dado para ele, estava estudando e tal. Então, assim, foi um começo assim bem diferente. Nossa, quem E eu fui o primeiro da minha casa a vir para o Evangelho.